Olá meus amigos, eu Luiz Felício estou de volta aqui no canal Telamix, mais uma vez em ritmo de nostalgia. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo especial sobre Sessão da Tarde, no qual nós citamos os filmes dos Trapalhões. E é por isso que eu decidi, a partir de agora, mostrar uma seleção de alguns daqueles que foram os principais sucessos de bilheteria, não só da carreira do grupo, mas sim também em termos de cinema nacional, verdadeiros recordes, um atrás do outro. Então, simbora recordar essa fase super especial que fez parte da minha infância e talvez da sua também. Vamos lá! Desde que os Trapalhões estrearam na TV em 1966, na extinta emissora Excelsior de São Paulo, com o nome de Os Adoráveis Trapalhões, já anunciavam desde então que o grupo de comediantes seria um verdadeiro sucesso, não só na telinha, como também no cinema. De lá para cá, o grupo migrou também para a TV Tupi e para a TV Globo a partir de 1977. Bem verdade que, como o assunto aqui é cinema, o primeiro filme foi realizado por eles em 1965 e contava apenas com a dupla Didi e Dedé, com o título A Pedra e o Tesouro. Depois vieram, na onda do Iê Iê Iê, de 1966, O Adorável Trapalhão, de 67, Dois na Lona, de 68, e Bonga e o Vagabundo, de 1969. Porém, com a formação clássica, que contava ainda com Mussum e Zacarias, foram realizados 23 filmes entre 1978 e 1990. Mais de 120 milhões de pessoas assistiram os filmes dos Trapalhões, sendo que 7 desses estão na lista dos 10 mais vistos da história do cinema brasileiro. Vamos então relembrar algumas dessas verdadeiras obras-primas do humor. Começando com O Trapalhão no Planalto dos Macacos, de 1976, que traz os amigos Conde e Alex, que são confundidos pelo guarda Azevedo como perigosos assaltantes de uma joalheria. Depois de várias confusões, eles entram em um balão que os leva a uma terra desconhecida, onde os macacos falam, perseguem e dominam os humanos. Conde e Alex são feitos prisioneiros, mas conseguem fugir. Depois chega outro balão com os bandidos, que são deixados para os macacos. Assim, Conde descobre pérolas valiosíssimas naquele estranho planeta. E seguimos no ano de 1979 com O Cinderelo Trapalhão. É isso mesmo. Muitos dos filmes dos Trapalhões, como nós sabemos, foram adaptações de contos de fadas, lendas ou obras literárias clássicas. Poderia ser qualquer coisa: Mil e Uma Noites, Os Três Mosqueteiros, Robin Hood ou outro qualquer. Esse foi um dos exemplos de O Cinderelo Trapalhão, onde o grupo se metia em uma aventura movimentada e, acima de tudo, divertida. Desembarcamos agora no ano de 1981 para falar a respeito de um autêntico clássico do grupo, Os Saltimbancos Trapalhões, que foi uma reinvenção da peça musical Os Saltimbancos, que Chico Buarque de Holanda adaptou de um texto italiano
que foi escrito por Sérgio Bardotti e musicado por Luiz Henriques Bacalov. Conseguiu, assim, a proeza de melhorar muito o material original. O próprio Chico Buarque, na época, colocou algumas canções no espírito dos Trapalhões, digamos assim. Criou uma trilha sonora inesquecível, superando inclusive o trabalho que realizou para o palco. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias fizeram seu maior clássico, misturando uma espécie de Chaplin, faroeste, ficção científica e chanchada. Ainda em 1981, nós tivemos um incrível monstro trapalhão, que traz Didi interpretando um cientista maluco chamado Shaggy, que sonha em ser o Superman e acaba se transformando, na verdade, no Hulk. Isso mesmo, na época era muito comum os trapalhões se usarem de personagens da DC como da Marvel, era totalmente liberado nessa época. Já a premissa do filme trazia muita diversão. O roteiro se perde no trecho final, é bem verdade, mas ainda assim o filme rende algumas boas sequências. Os Trapalhões na Serra Pelada, de 1982. Nessa época, temos que lembrar que os filmes do grupo representavam muitos interesses retratados no Brasil da época, esboçando até algumas análises de cunho sociológico acerca dos mais diferentes fenômenos políticos e econômicos da época. Os Trapalhões na Serra Pelada é um excelente exemplo de como isso era feito, mostrando a vida dura e cheia de regras dos garimpeiros da época, em plena febre do ouro que foi vivenciada na região da Serra Pelada. As imagens de abertura do filme, por exemplo, são cenas reais de milhares de garimpeiros trabalhando como se estivessem em um verdadeiro formigueiro humano, e são impressionantes, apesar do filme ser uma comédia. Atrapalhando a SWAT foi de 1983, que é um filme sem Didi. Esse longa-metragem pertence ao período no qual o quarteto se separou. Didi tinha lançado um fraco Trapalhão na Arca de Noé, tendo inclusive Sérgio Malandro como parceiro. Dedé, Mussum e Zacarias se saíram ainda melhor com essa sátira ao então famoso seriado sobre a Força Policial de Elite SWAT. Sem Didi no elenco, o roteiro pôde se concentrar mais na narrativa do que na pessoa do protagonista que todos estavam acostumados. O Cangaceiro Trapalhão, de 1983, que foi dirigido por Daniel Filho e já tinha a volta de Didi, que na verdade foi uma sátira dos filmes da época sobre cangaço, que pularam por várias vezes no cinema e na TV brasileira da época. O próprio ator Nelson Xavier, que tinha interpretado o Lampião, participa do filme. Já em 1984, nós tivemos outro sucesso de bilheteria, que foi Os Trapalhões e o Mágico de Oroz, que foi dirigido pelo próprio Dedé Santana. Era uma sátira do clássico O Mágico de Oz. O filme traz a primeira participação de Xuxa Meneghel em um dos filmes dos Trapalhões, interpretando uma professora. Os números musicais são um verdadeiro destaque da produção, todos divertidos e relevantes por sua intensa narrativa. Já em 1985, nós tivemos outro filme dirigido por Dedé Santana, que foi Os Trapalhões no Reino da Fantasia, uma parceria entre a Renato Aragão Produções e os estúdios Maurício de Souza, que foi muito divertido, por sinal, por trazer na época uma mistura de live action, como nós chamamos nos dias de hoje, com os desenhos animados da Turma da Mônica. Já em 1986, às vésperas da Copa do Mundo, nós tivemos um grande monte, que foi Os Trapalhões e o Rei do Futebol,
que trazia Pelé interpretando o próprio rei do futebol, mas também um jornalista que acabava se revelando muito bom de bola. Na época, como eu disse ainda há pouco, por estar em pleno clima de Copa do Mundo, foi um verdadeiro sucesso. Outro clássico no ano de 1987, em Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Nessa época, o grupo estava em pleno auge e era sinônimo garantido de bilheteria. E tivemos uma história pra lá de divertida, inspirada no clássico de Ariano Suassuna, onde vimos João Grilo e Chico armando confusões e afrontando um sacristão humilde e também um pedreiro. Há quem diga, por exemplo, que essa versão foi muito melhor daquela mais recente vivida pelos atores Matheus Narchegali e Selton Mello. E o quão mágica foi essa época? Quem viveu pode dizer, não é mesmo, pessoal? Mas antes de eu encerrar, eu vou fazer aquele pedido de sempre. Dá uma forcinha aí, caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Telamix, e faça a partir de agora. O que você está esperando? Afinal de contas, eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas com certeza nós nos veremos em outros vídeos muito em breve, tão divertidos e nostálgicos quanto esse. Um grande abraço e até breve.